logística do Flamengo, eu quero saber a logística do Vene Casagrande. Olha, calmante até lá, dia 29, até lá, e eu tô, não sei se pode falar ainda, né, melhor não, porque eu não sei se pode falar sobre aquele SBT. negócio nosso? Será que pode, Igor Pérez? Podemos? Não sei, deixa ele checar e daqui a pouco a gente fala. Melhor não. Ou seja, a minha logística depende do SBT, entendeu, galera? Entendi. É o suco de maracujá e a mala separada. E a mala vocês viram aqui. A mala já tava aqui, pô. O ingresso já tem, passaporte já tem, vocês viram aqui. Inclusive já vivemos esse momento juntos, né, de uma outra vez. Lembra, Vene Casagrande? Sim, é verdade. Muito bem. E aí... Lá na Gávea. Verdade, foi na Lá na Gávea. Até o uniforme diferente a gente ganhou. Foi coisa isso. linda, Eu guardo até hoje. Tá lá. É mesmo? Eu guardo, pô, recordação. Coisa eu bonita, tenho as fotos hein? desse dia também. Eu também, foi um dia especial. Ô, Lucas Pedrosa, o Flamengo, obviamente, focando total nessa Libertadores, né? Claro, não tem... Eu acho até que podia largar o Brasileirão. Não pode largar o Brasileirão, cara. Inclusive, falando sobre Brasileiro e Libertadores. Aqui, tu não acha? Fala pra ele. Mas aí, se largar o Brasileirão, vai ter mais chance na Libertadores, entendeu? É pior ganhar a Libertadores do que ganhar um Brasileirão. O que é pior, entendeu? Eu escuto o que eu tô te falando. O que é pior? A Libertadores é pior, porque o Flamengo vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro. É verdade. Entendeu? Mas também não é garantia nossa, entendeu? Não é, mas assim... Imagina os dois. Eles vão bater no peito, assim, o maior. Exatamente. Maior que Real Madrid. Imagina. Entendeu? Ai, meu Deus não do céu. pode acontecer O isso. que é que você tá rindo, garoto? Imagina se vem os dois. Ai, papai. Escolheu o garoto? Garoto era maluco. Garoto era maluco. Segundo você, Nenê, vamos empatar Candidato. até o final. 12 com 12, vai dar Palmeiras. Cara, então. você acredita que quando eu cheguei em casa fiquei fazendo de novo? Falei, qual jogo que o Flamengo vai perder? Porque vai perder. Aí é 12 com 12, vai dar Palmeiras. A gente entrou na mente dele. Difícil foi achar um jogo que o Palmeiras vai perder, entendeu? Mas vai. Vai. Você Vai. também vai. Todo mundo vai. Eu Não, vou. que o Flamengo Pedrosa vai, eu tenho certeza. Ó, eu tenho certeza. Ninguém vai ganhar 6 jogos daqui até Inclusive o final. vai ser aquele que você menos espera que o Flamengo vai perder. Vai ser. Você vai ver. E do Um Palmeiras Ceará, entendeu? também. E o do Palmeiras Não acredito não, Chá. O Palmeiras vai perder os óbvios. Oi, ele já botou mais de uma derrota. Você viu aí, ô Pedrosa? É muito top. Alô, Fantástico! Olha aqui, O ó. negócio tá bom lá. É sábado, né? Não, o clima tá O gostosinho. clima tá bom lá. É Coisa sábado. linda. Uma Negócio de maravilha. ligou, não ligou. Tu viu isso? Vi. Telefona. Tentaram meu ajudar o bem. garoto. O garoto não quis ajuda. Quis ajuda. Eu não quis. É aquilo. Pra você ajudar, a pessoa fala, Meu irmão, tem que querer ser ajudada. eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. O garoto não quis ajuda. Mas telefonou ou não telefonou? Ai, papai. Olha aqui, ó. O BAP, presidente do Flamengo, entrou no circuito para acelerar a renovação do treinador Felipe Luiz. A proposta em elaboração deve trazer ajustes salariais e cláusulas vinculadas às metas esportivas, com o BAP definindo o teto e os parâmetros financeiros antes de apresentar a contraproposta oficial. Vene, tem mais informações sobre isso? Olha, para resumir, o que está brecando a renovação de contrato é dinheiro. Porque uma parte pede algo, o Flamengo entende que tem que pagar algo, e aí tem negociação também de tempo de contrato. Por exemplo, você pediu tanto, beleza, eu aceito pagar isso aí, mas o tempo de contrato tem que ser isso aqui. Você vai aceitar? E aí as negociações estão complicadas, tanto é que o BAP assumiu, porque isso não é normal. O presidente ele não assume nenhuma negociação. Recentemente ele assumiu o Matheus Gonçalves Cruzeiro, mas foi de presidente para presidente. Foi um caso à parte. Mas geralmente o BAP não gosta de se envolver, ele deixa com o José Boto para ele tomar conta da situação, mas nesse caso envolvendo o Felipe Luiz, as negociações estão complicadas com o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, um cara extremamente conhecido no mundo da bola. Eu arrisco a dizer que ele é o número 1 aí hoje, entre os empresários, ele é o número 1. Mas isso não quer dizer que o Felipe não vai renovar. Eu acho que vai renovar, mas está sendo mais complicado do que muita gente esperava dentro do Flamengo. E o Felipe Luiz pode, gente, igualar o aproveitamento do Jorge Jesus em 19. Na verdade, pode até ultrapassar, Pedrosa, caso ele consiga levar o Flamengo até o Intercontinental. Naquele ano, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores com 50 vitórias no ano. Bota aqui o aproveitamento pra gente conferir. Tá na tela? Eu vou contar pra vocês. Desempenho do Flamengo em 2019. 76 jogos, 50 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Com 73,2% de aproveitamento, esse é o Jorge Jesus.
Em 25 com o Felipe Luiz. Aí, ó, 69 jogos, 43 vitórias, 16 empates e 10 derrotas, 70,04% de aproveitamento. É nessa hora que a gente olha como foi absurdo aí a passagem do Jorge Jesus, porque o pessoal fala, né, que são menos derrotas do que títulos. Sim. Porque foi o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Carioca. Mas o que, Vene? Ajuda aí. Não tem um negócio desse? Teve. Foram 5, é isso aí. Não, mas aí não tem um negócio de derrota? Fala comigo, que eu tô com se eu não me engano, ruim. eram 5 títulos e 4 derrotas. E outra, vale mencionar que o jogo contra o Liverpool não é considerado derrota, né? Porque no tempo regulamentar foi empate, então é considerado empate. Porque muita gente acha que o Flamengo perdeu esse jogo. Não. Pela regra, acabou sendo empate. Talvez esses números sejam 2019 inteiro do Flamengo, né? E não Jorge Jesus. Mas, cara, eu acho que o Jorge Jesus, à frente do Flamengo, ele foi um marco no futebol brasileiro. Ele foi um cara que conseguiu mudar, elevar o patamar, de fato, não só do Flamengo, mas o patamar de exigência dos adversários, e perceberam que se você não se atualizasse dentro do futebol, toda a globalização que tem acontecido, você ia ficar para trás e ia ficar para trás de muito, que foi o que o Flamengo conseguiu fazer com o Jorge Jesus. Ele deitou no futebol brasileiro. O Felipe Luiz, em 2025, ele já encara um cenário onde todo mundo conseguiu se atualizar, e quando eu digo isso não quer dizer que todo mundo vai disputar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores sempre, mas você viu o Mirassol sendo uma surpresa e muito bem organizado tecnicamente e taticamente, você viu o próprio Cruzeiro voltando no início do ano, ninguém dava o Cruzeiro como um time que ia disputar título, que ia fazer a campanha que fez, e o Leonardo Jardim traz isso pro Cruzeiro, o Palmeiras dispensa comentários, então acho que assim, a vida do Felipe Luiz em 2025 é mais difícil do que foi a do Jorge Jesus. Perfeito. Isso não apaga que o Jorge Jesus fez com que isso acontecesse a longo prazo. Compreende? Eu acho que o Jorge Jesus, pra mim, cara... Mas essa evolução teve, inclusive, no Flamengo. Porque o elenco de 2019... Claro. O elenco, não estou falando time titular. O elenco de 2019 é pior do que o elenco de 2025. Para mim, o time titular de 2019 é melhor do que o time titular atualmente. Mas hoje o Felipe Luiz, a matéria-prima que ele tem à disposição, é muito melhor do que a matéria-prima do Jorge Jesus. Mas aí entra o ponto que o Pedrosa traz. Isso. O dele tá melhor realmente, mas os outros também estão melhores. Né? Porque então aí a gente bota você dá uma equilibrada, né? É óbvio. O investimento é maior. O sarrafo. Se a gente for olhar aqui em 2019, um cara que ganhava... uma estrela ganhava 1 milhão. Né? 900 mil. Sim. E isso, para a época, a gente estava trabalhando com um cenário futebol brasileiro com mais recuo nos salários. Hoje em dia, qualquer jogador, mais ou menos, está ganhando 800 mil reais. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões e meio. Esse está sendo novamente a realidade. O banco de reservas do Flamengo em 2019, muita gente não deve lembrar. Mas era Pires da Mota, Lincoln. Mas o Lincoln, na época, era considerado, assim, uma jovem promessa. Renier. Vamos lá. René. Matheus Dantas, zagueiro, lembra dele? Sim. Então, assim, o banco de reservas do Flamengo em 2019 era algo que chamava atenção não de maneira positiva. E mesmo assim o Jorge Jesus fez o que fez. Ô, Vene, tem história aí de Cebolinha no Grêmio? O que tá acontecendo? Vamos lá, essa história está acontecendo há muito tempo, porque sempre é notícia lá na imprensa gaúcha. Vou trazer aqui o que eu tenho de informação. Eles adoram o Cebolinha. Eles amam o Cebolinha, adoram o Cebolinha. Ídolo lá. É ídolo. Eles querem o Cebolinha de qualquer jeito. Agora, é uma negociação extremamente difícil com o Flamengo. Por exemplo, no meio da temporada, os empresários do Cebolinha foram ao Flamengo conversar com a diretoria para entender o que eles queriam fazer com o Cebolinha. E o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente não quer negociar, a gente quer manter o Everton Cebolinha até o fim da temporada. Porém, para ano que vem, é uma incógnita. A gente não sabe qual vai ser a decisão que o Flamengo vai tomar em relação ao Cebolinha, se de fato o Grêmio vai fazer uma proposta. O que eu tenho de informação com os empresários do Cebolinha é sim, o Grêmio sempre demonstra interesse, faz sondagem. Agora, nunca teve proposta, nunca que o Flamengo virou para eles e falou, não, a gente topa negociar, nunca teve isso. Agora, o tempo de contrato de Cebolinha é curto, é até o fim do ano que vem. Aí no ano que vem o Grêmio vai querer fazer um alto investimento para tirar o Cebolinha, sendo que vai ficar faltando 6 meses para poder assinar o pré-contrato. Então depende de muita coisa. Fato é, o Grêmio sempre sonhou com o retorno de Cebolinha, mas nunca fez uma proposta ao Flamengo. E o Flamengo divulgou uma nota sobre o tema fair play financeiro. E um dos pontos
o clube propõe o fim do gramado sintético no país. No comunicado diz: os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Diz a nota, Lucas Pedrosa, ano que vem tu tá no meu time, hein? Cara, eu já falei diversas vezes sobre esse tema aqui no SBT Esportes Rio e vou novamente frisar. O mundo ideal, gente, é todo mundo ter o gramado natural. Esse é o mundo ideal. Se tivesse padronização dos gramados, se todo mundo fizesse um investimento dentro do seu próprio estádio para que o gramado fosse perfeito, se a gente pelo menos tivesse algo perto ali dos 80%, 90% dos gramados do Brasil, com padronização principalmente na Série A. Na Série B é mais difícil, os clubes têm mais dificuldades financeiras. Mas eu vou repetir aqui o que eu sempre digo. Entre um gramado sintético de qualidade, que é o que tem o Botafogo, por exemplo, e um gramado todo esburacado, que é pessimamente cuidado, eu prefiro ainda o da grama sintética. Então não adianta, nós somos contra o gramado sintético. Beleza, quais são as soluções apresentadas para isso? Tá todo mundo cuidando bem do seu gramado? Porque até pouco tempo o próprio Flamengo não cuidava do gramado do Maracanã. Até ano passado. O próprio gramado do Maracanã era uma vergonha, todo esburacado, e o Flamengo também, que era o grande gestor dessa equipe junto com desse gramado junto com o Fluminense. Então agora o Flamengo quer falar sobre gramado? Porque se fosse falar há 2 anos, há um ano atrás, o Maracanã não seria exemplo para nada. Não, pior, eles falavam. Esse era o pior. Esse que é o pior. Esse era o então, pior. assim, cara, eu acho que, tudo bem, eu concordo com eles. De fato, é muito melhor você ter o gramado natural. Mas tá todo mundo cuidando do seu próprio gramado natural da forma que tem que ser? Então, assim, eu acho que é um debate muito o Mário falava raso. mais do que o Flamengo. O Mário Bittencourt do Flu falava mais sobre esse tema do que o Flamengo. O Flamengo falava pouco. O Flamengo, ele não partia do Flamengo. Pra quem não sabe, lembrando que o Palmeiras também tem um gramado sintético. Não partia do Flamengo falar isso, mas sempre quando era questionado, entrevista coletiva, o Flamengo sempre deixava claro que era contra grama sintética. Mas pelo menos foi o que o Pedrosa falou. Hoje o Flamengo pode falar, porque o gramado do Maracanã hoje tá muito bem, tá todo mundo elogiando. Pelo menos hoje pode falar. Agora, eu tô com o Pedrosa, entre você jogar numa grama sintética e jogar num gramado natural horrível, qual que você prefere? A grama sintética. Isso, não vem nem falando, o próprio Jorginho, jogador do Flamengo, falou também sobre isso. Eu concordo. Felipe Melo falou Felipe Melo falou sobre isso. O que eu acho que tem que ter é o debate. O debate ele precisa existir, porque não é só nós jornalistas que estamos comentando sobre isso. Os próprios jogadores já emitiram nota e eles fazem parte do espetáculo. Na verdade, fazem parte não. Eles são os protagonistas do espetáculo. E essa polêmica voltou muito quando o Neymar voltou para o Brasil. E aí o Allianz Parque do Palmeiras tem grama sintética, a Arena do Atlético Paranaense também tem. Não hoje só o Neymar, a MRV o Depay tem. É um jogador. O Depay do Corinthians, o Soares. Mas agora nesse início de ano, vocês lembram disso? Sim. Lá em fevereiro, mais ou menos, março, mais ou menos, que aí o Neymar fez aquela publicação e muitos jogadores compartilhando e tal, e aí levantou mais uma vez essa polêmica. O Depay, recentemente, eu citei o Depay porque ele falou recentemente uma publicação em inglês chamando a atenção no mundo inteiro sobre isso. Eu acho que o debate ele precisa existir. Independentemente se isso aí foi uma indireta para o Palmeiras, como muita gente acha, eu acho que o debate ele precisa existir, porque de fato precisa ter uma padronização. E quando eu falo padronização, todo mundo sair ganhando, porque quando você tem um bom gramado, o produto melhora, o futebol brasileiro melhora, os jogadores também melhoram, o desempenho melhora e é bom para todo mundo. Precisa existir o debate. Para quem não lembra, o Newton Santos não tinha grama sintética, mas estava nos últimos anos um gramado muito e ano que vem, ruim. na Série A... E aí o Luiz Castro falou, entre ter esse gramado ruim, claro, eu prefiro e ano que que vem na gramado... Série A vai ter mais grama sintética. Chapecoense e Atlético Paranaense. E o Mineiro foi no ano passado que mudou. O Atlético Mineiro também tem. O Mineiro MRV, a nova arena, já veio com um gramado sintético. Vamos colocar aqui na tela, eu vou dar um recadinho, mas antes, bota na tela falando em gramado, tem alguém que vai trocar o gramadinho. E a gente tem imagens ao vivo da casa do Lucas Pedrosa. Que legal, cara. Olha, isso é um drone que a gente tá... Por isso que eles estão um pouco sem informação, porque o drone dele está lá, sobrevoando São Januário. Já o Pedrosa vai comentar tudinho. Essas são imagens de agora. Coisa bonita a tua casa, hein, que Lucas maneiro, Pedrosa? Cara. Eu não sabia que a gente ia colocar ao vivo aqui, não. Daí o nosso drone. Muito maneiro, isso é SBT. Isso aí, sabe o que é isso?
Hiperfoco Cláudio Cordeiro. Conhece, Vene Casagrande? Olha, esse homem é vascaíno que eu não sei, Pedrosa, é muita coisa. Aí, essas são imagens de agora, tá bom, gente? A gente tá com drone e vamos ficar até o final desse programa com esse drone ali em São Januário. Daqui a pouco eu vou dar um recadinho e o Pedrosa já vai comentar sobre essa reforma, sobre o que tá acontecendo no gramado. Puxa, Pedrosa, mas já vai fechar para fazer a reforma oficial e vai trocar o gramado? O Pedrosa vai explicar tudinho para vocês já. Antes eu vou dar um recadinho. É bonita a tua casa, hein? É linda. Muito bem, já o Pedrosa vai falar. A gente vai começar com o Vasco, que divulgou as imagens da reapresentação e do treino de ontem. Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Flamengo. Flamengo que pode negociar aí o Cebolinha para o Grêmio e a Leila avaliando a carona para convocados do Flamengo também para a pausa da data FIFA. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo, tamo junto, forte abraço e vamos, Mengão!